Salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar uma olhada no mercado da bola do Flamengo que tá pegando fogo. Mas antes de ir pra notícia, peço a você que é novo aqui que se inscreva, dê seu like, ative o sino da notificação, os créditos dos vídeos, o link vai estar na descrição e bora lá. Falando ainda sobre isso, né, sobre contratação, essa informação que saiu do Ener Valencia, informação que saiu lá no portal Gaúcha ZH, que o Flamengo estaria interessado na contratação do Ener Valencia e que o Internacional via com bons olhos vender ou negociar o atacante equatoriano de 35 anos com o Flamengo. Gente, eu vou ser honesto, eu não consegui confirmar essa informação. Eu acho que o Flamengo, aí eu vou falar aqui do que eu acho, tá? Que o Flamengo não iria atrás do Ener Valencia pela idade do jogador. O jogador está com 35 anos. Acho que o Flamengo vai contratar um centroavante, sim, porém um jogador mais novo, um jogador mais jovem. Ontem, na chegada do Boto, na live, eu estava até falando sobre isso. Eu falava que o Gabigol, ele chegou no Flamengo em 2019, ele tinha 23 anos, cara. Então, tipo assim, e o Pedro, quando chegou, também era bem mais novo. Então, assim, vai procurar um centroavante agora, vai fazer um contrato mais longo? Procura um jogador mais jovem, procura um jogador mais novo, que ele vai conseguir jogar, vai conseguir desempenhar e vai conseguir entregar, porque essa temporada que está começando agora, que vai começar já no dia 11, vai ser uma temporada muito corrida, vai ser uma temporada muito corrida, não dá para dar bobeira nessa temporada, vai ter muita coisa. Outra situação que surgiu também é a possibilidade do Flamengo contratar Léo Fernandes. Jogador, esse tem 26 anos, joga no Peñarol, porém pertence ao Toluca do México. A informação é que o Toluca do México emprestou o jogador ao Peñarol, mas quer vender ele por 7 milhões de euros. Camisa 8, um dos destaques do Peñarol nesse ano de 2024 e concorre ao prêmio de Rei da América pela sua participação aí no Peñarol na Libertadores da América. 26 anos, desculpa, é a idade do jogador. Ele que está jogando, como eu disse, nesse momento no Uruguai, né? no Peñarol do Uruguai, mas pertence ao Toluca do México. A gente sabe de 4 reforços: um lateral direito, um meia, um ponta e um centroavante. Esses são os alvos do Flamengo. E esse meia de 26 anos pode ser uma opção para o Mengão, já que o jogador está emprestado ao Peñarol, pertence ao Toluca do México, e se o Toluca já emprestou, é porque provavelmente não conta com o jogador. Esse Léo Fernandes, ele passou pelo Fluminense, eu acho que rescindiu de forma amigável com o Fluminense e foi embora quando saiu, né, do Brasil e foi embora. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Exclusiva, o Flamengo está de olho em um centroavante que joga no Shakhtar Donetsk. Lassina Traoré é a nova opção para a camisa 9 rubro-negra. Indicação de José Boto, novo diretor executivo de futebol do Flamengo. Esse Traoré tem 23 anos de idade, é de Burkina Faso e joga no Shakhtar Donetsk. Jogador na atual temporada soma 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Havia sido comprado pelo clube ucraniano em 2021 por 10 milhões de euros. Jogador formado no seu país, em Burkina Faso, com passagens ainda na base pela África do Sul e pelo Ajax, onde ele se profissionalizou e chegou a viver bons momentos, foi comprado pelo Shakhtar Donetsk. O José Boto tem como grande especialidade a busca por jogadores que ainda não estouraram ou que vivem em algum momento de dificuldade, e dá para dizer que o Traoré se encaixa nesse perfil. É uma negociação em andamento, vale a lembrança de que o Flamengo busca um centroavante depois da perda do Gabigol. A ideia é que esse centroavante também possa jogar um pouquinho mais afastado da área, para que quando o Pedro estiver à disposição, a partir de maio ou junho, ele se recupera de uma cirurgia no joelho, o Traoré possa, ou esse novo atacante possa atuar ao lado do Pedro, no caso, o Traoré, caso as negociações avancem. Perguntei se há chance desse negócio acontecer, em que fase, de que estágio da negociação ela se encontra, e a pessoa que me passou a informação contou que, como o Flamengo tem dinheiro, tudo fica mais fácil de acontecer. José Boto confessa que confia na contratação de Roberto Firmino, tá confiante na contratação de Roberto Firmino. A gente vai falar como é que foi essa história, né? Como é que aconteceu isso, como é que a gente teve acesso a essa informação. Enquanto chegava
aqui no Rio de Janeiro, o José Botto foi abordado por alguns torcedores do Flamengo que o reconheceram. Um deles entrou em contato comigo, óbvio, eu não consegui falar com o Botto ainda, eu tenho o zap dele, não mandei ainda a mensagem, é o momento que ele está chegando, vai lá no Jogo das Estrelas, eu não acho que é um momento assim oportuno para eu ficar tentando falar com o Botto. Eu vou poder falar nos próximos dias, me tratou até de forma cordial, gente boa, e está chegando hoje, mas a informação que um torcedor do Flamengo, que estava no aeroporto, desembarcando também e que passou para a gente no Insta, é que abordou o José Botto e falou: Botto, sou torcedor do Flamengo, pô, queria saber como é que estão as contratações, o Firmino vem? E ele respondeu: olha, provável que sim, estamos confiantes. Tá? Isso foi um torcedor passou pra gente, que o José Botto disse estar confiante na possível contratação do Roberto Firmino. E aí, o que você acha? Vale a pena? Mais de 65% dos torcedores aqui no nosso canal votou que sim, que o Roberto Firmino seria uma grande contratação. Ele que foi o algoz do Flamengo no Mundial de 2019, fez o gol na prorrogação contra o Flamengo, mas é um jogador que tem uma história de seleção, né, de muitos anos no Liverpool e que pode estar, de repente, depois de ter tirado um Mundial nosso, né, que também a gente sabe era o maior Liverpool de todos os tempos, aquele de 2019, mas após ter tirado um Mundial nosso, ele pode dar um Mundial pra gente, já que o Flamengo está garantido no Super Mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes dos Estados Unidos, agora em junho de 2025. Eu, sinceramente, torço pela vinda do Roberto Firmino, com o Pedro machucado ainda, né, só se recupera perto do Mundial, a saída do Gabigol. Eu acho que a chegada do Roberto Firmino é muito importante e o Felipe Luiz e o José Botto também consideram importante aí, né, a vinda, né, a gente já falou sobre isso, o Flamengo espera uma situação aí de uma possível rescisão amigável do Firmino com o Al-Ahly, o técnico deles está com 3 jogadores na mira para o ataque, e aí o Roberto Firmino pode acabar sendo liberado, aí vamos ver como é que vai ser, se eles vão querer uma compensação financeira. O contrato ele tem um salário muito alto lá, às vezes para se livrar desse salário eles liberam o Firmino, e o Flamengo tem a expectativa de um salário de 2 milhões por mês, contando luvas, tá? E aí a gente não pode dizer, o salário mais alto do futebol brasileiro como o Oscar. Não, o do Oscar tem luvas ali também embutida, né? Tem patrocinador ajudando o São Paulo. Essa questão do Firmino tem questão de luvas também, que vão estar embutidas. É como se o Flamengo estivesse comprando o jogador. Estão pagando 30 milhões. Vai parcelar esses 30 milhões em 3 anos de contrato. Né? Aí você, ao invés de pagar 1,5 milhão por mês, você paga 2 e pouco, porque tem ali esse valor das luvas, né, da contratação diluídos em tempo de contrato. É assim que funciona, né, explicando, desenhando para vocês, né, entenderem como é que funciona o mercado da bola, como é que pode funcionar, e o Flamengo não ter que soltar o dinheiro que está, né, sendo planejado nesse momento, de vender alguns jogadores como Wesley, Fabrício Bruno, Lohan, Matheus Gonçalves. São jogadores que o Flamengo deve fazer aí, eu até calculei, de 60 a 75 milhões de euros com a venda desses 4 jogadores, e que o Flamengo vai precisar repor, mas pode repor dessa forma. Inclusive o Davi Luiz, que a gente trouxe aqui a despedida dele, e a saída do Gabigol geram aí para o Flamengo quase 3 milhões a menos na folha, né? E o Flamengo pode utilizar isso justamente para pagar o Firmino e mais um outro grande jogador, tá? A gente teve aí também algumas outras situações para passar. O Flamengo também divulgou aí oficialmente o anúncio, né, do José Botto, o novo diretor de futebol do clube, né? A gente falou também do Gabriel Skinner, desse retorno aí importante para o Flamengo, né? E a gente teve aí algumas outras situações importantes, como o Flamengo aí, né, marcando um jogo aí do Campeonato Carioca que deve acontecer no Raulino de Oliveira, tá? Olha, 20 mil ingressos também vendidos para Bangu e Flamengo em São Luís do Maranhão. Já começaram as vendas e já tem 20 mil ingressos aí vendidos para esse jogo. E o Flamengo e Volta Redonda deve acontecer no Raulino de Oliveira, tá? Por conta da decisão da Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro, o Flamengo alterou o local da partida contra o Volta Redonda, marcada para o dia 26 de janeiro. O jogo aconteceria em Manaus,
porém deve ocorrer no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, tá? Isso aí é porque o Flamengo vai estar retornando dos Estados Unidos e aí tem que ter esse meio tempo aí para se preparar para o jogo, né, decisivo da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Atualmente ele fez o inverso, né? Ele começou a trabalhar como treinador em equipes menores, aí ele foi contratado pelo Benfica para ser um olheiro. Aí depois ele faz um bom trabalho e passa a ser o chefe do departamento de olheiros, né, da equipe do Benfica. E o que ele faz, e tem uma marca muito grande, né, vou até falar aqui para vocês, ele identifica os jogadores mais jovens, né, para investir, para depois ele fazer aquele plano de futuro, né? Você olha, projeta lá na frente e você ganha e traz lucro ao clube. Então eu vou só dar uma lista aqui rapidinha. Tem uma lista aí, olha lá. O Di Maria o Di Maria foi comprado por 6,5 milhões de euros e foi vendido por 25 milhões. O Davi Luiz por 700 mil euros, vendido ao Chelsea por 25 milhões. O Davi Luiz no Vitória. O Ederson foi de graça e depois foi vendido por 40 milhões. Aí você tem o Ramires também, né, que foi comprado pelo Cruzeiro por 7 milhões e meio de euros e foi vendido a 22 milhões. Tem o Witzel, comprado do Standard Liège por 7 milhões de euros, vendido ao Zenit por 40 milhões. O Oblak, comprado ao time Ljubljana, né, que é o time dele, por 3,9 milhões de euros e vendido ao Atlético de Madrid por 16 milhões. Ou seja, essa passagem dele no Benfica, que a gente mostrava na tela anterior, marcante de muitos anos por jogadores em que o Benfica lucrou esportivamente, Di Maria, Davi Luiz, Ramires e outros que estão aí na tela, e muito economicamente, né? Sim. Mas é muito diferente do que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos, não é? É muito diferente, né, Abel? Nós estávamos até conversando aqui antes do programa que o Flamengo nos últimos anos, e aí eu gostava sempre de fazer essa comparação, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras trabalhava muito da forma como o José Boto, né, trabalhou nos últimos clubes. Então, ele identifica os jogadores mais jovens, como o Palmeiras faz. Tem uma base, tem uma boa equipe, a inserção desses meninos dentro dessa equipe fica muito mais fácil. Então você tem um certo período de adaptação, de entendimento de mudança de categoria, de categoria de base para profissional, e aí você colhe, vamos dizer assim, os frutos um pouco mais tarde, que é a questão de investimento futuro. O Flamengo não. O Flamengo, pela pressão da torcida, pela expectativa, pela a massa, né, financeira do Flamengo, então a torcida cobrava, né, por jogadores, sempre jogadores que chegavam e solucionavam os problemas. Foi assim durante muitos anos, e o ano passado, mas esse ano foi a mesma coisa. Né, De La Cruz, depois não conseguiu, aí vieram, né, o Michael, o próprio Alexandro, né, tem jogadores aí que vieram para resolver os problemas do Flamengo. Com o Boto deve ser diferente. Ou, a não ser que ele se adapte à realidade do Flamengo. Ele já falou, para agradar a nação. Provavelmente tenho certeza que ele já conversou com o Mbappé, e antes de mais nada, desejar uma boa sorte ao Mbappé, né, nessa nova função como presidente. Já deu aí algumas demonstrações que realmente o departamento de futebol vai ser profissional. A explicação que ele deu para a apresentação do Camisa 10, né, a comparação e aquilo que ele falou sobre a possibilidade de ganhar e de lucrar com o anúncio do Arrascaeta Camisa 10, foi sensacional. Ou seja, você está pensando em business, em negócio, e o que é o futebol hoje. Né? Então agora, como o Boto vai lidar com isso, como ele vai se adaptar a esse tipo de situação, é que nós temos que ver. Eu falei em adaptação, que você está continuando o raciocínio que eu coloquei. Na verdade, a realidade ou a estratégia ou a maneira de pensar da diretoria anterior. Anterior. Vamos ver se essa vai continuar com ele ou se vai mudar. Eu acho assim, o Flamengo sempre tem aquela coisa, né? O craque a gente faz do Flamengo de 2019. Né, muitas mudanças, tem jovens que estão surgindo, então como ele vai adaptar isso? Porque a pressão, ela é grande também, ela vai ser gigantesca em relação a resultados, porque o Flamengo ano passado ganhou a Copa do Brasil, mas a expectativa era que chegasse na final da Libertadores, campeão brasileiro, né, realmente batesse ali em todas as finais. Então há uma pressão muito grande, há uma expectativa muito grande, e a forma dele trabalhar é que eu tenho um pouco a curiosidade e a apreensão, ao mesmo tempo a expectativa boa, né? Porque ele fala em determinados momentos, em algumas entrevistas,
que inclusive tem o caso do Shakhtar, né? Que ele fala sobre o Luiz Castro e do Zerbi, né, que foram os dois treinadores. O Luiz Castro, ele dá um exemplo que o Luiz Castro gostava de marcar a pressão lá na frente, né, controlar um pouco mais o jogo. E o Zerbi gostava de fazer a pressão no seu próprio campo, ou seja, eu vou segurar um pouquinho para sair depois e aproveitar a velocidade. Ele falou, mas a base era a mesma. Então nós não contratávamos no Shakhtar, nós não contratávamos treinadores para vir para o clube e impor, ou tentar implantar as suas maneiras de trabalhar. Pelo contrário, olha, o Shakhtar joga assim, você se enquadra nesse tipo de trabalho? Sim, então você pode trabalhar com a gente aqui. Então essas mudanças, elas são interessantes. Agora, a filosofia do Flamengo todos nós já sabemos. E aí eu fico com a primeira frase, uma das primeiras frases do Jorge Jesus quando se apresentou ao Flamengo. No Flamengo não basta apenas jogar bem. Não basta apenas ganhar, tem que ganhar e jogar bem. Né? E quando ele fala jogar bem, é tecnicamente um futebol vistoso, um futebol que agrade a sua torcida, posse de bola, jogadores mais técnicos. Isso tudo vai de encontro àquilo que ele, durante muito tempo, teve que identificar aqui no futebol brasileiro para fazer as contratações para os times onde ele trabalhava na Europa. Então isso vai ser bem interessante, essa mudança. Ele traz, se eu não me engano, chama Luiz Almeida. É também um auxiliar dele que trabalhava no time da Croácia, se eu não me engano é isso. Chama-se Luiz Almeida, vai trabalhar no Flamengo também. E eu acho que o BAP está delegando poder devido à função que ele tem, né, de diretor de futebol. E ele deve exercer isso mesmo. Já traz também o Gabriel, que tinha sido afastado, né, na época da antiga diretoria. Ele traz também, vai ser esse elo, Gabriel Krinzar, acho que é alguma coisa assim, que vai ser esse elo entre o Boto e essa nova adaptação, porque uma coisa é você conversar, Abel, uma coisa é você ver de longe, você se inteirar, estudar, e esses caras, eles se preparam muito para isso, né? Os portugueses têm essa característica, muita seriedade, eles são muito sérios no que eles fazem. Você pode gostar ou não em determinadas formas como eles se pronunciam, como eles às vezes respondem, mas é o jeito deles, a cultura deles. E essa minha curiosidade é exatamente isso. O Flamengo vai ser o Flamengo da nação? Quais jogadores? Qual é a forma de jogar? Qual vai ser a maneira e a paciência, talvez, com o Felipe, por ser um novo treinador, e o Felipe vai precisar da ajuda deles. Então vai ser bem interessante esse ano do Flamengo. Tem, para a gente completar ou falar um pouco mais desse assunto, uma fala do José Boto para o jornal espanhol, para o AS, que ele diz o seguinte, olha as aspas dele aí, sobre estrutura de trabalho. Gastar dinheiro com olheiros é economizar dinheiro no final. Somos o contraponto para as ideias de técnicos que querem trazer seus jogadores, de acordo com o que você falava do Shakhtar Donetsk. E aí ele completa, protegemos o clube da influência de empresários. Temos que evitar contratar por contratar. Sim, aquela famosa história, vem um treinador, o treinador fala, não, eu gosto daquele jogador, traz. Aí o clube fala, não, tá bom, vou te dar os jogadores que você está pedindo, vou te dar boas condições, mais os jogadores. Aí, aqui no Brasil é um futebol difícil, né, que você tem que ter uma sequência... Aí 6 meses depois, é demitido. Três meses, a média são 3 meses de emprego. Aí um mês depois o treinador é demitido, você é obrigado a pagar os contratos milionários que existem hoje no futebol, de 4, 5 anos, valores absurdos, o jogador não joga, porque o treinador que chega não tem, não gosto desse jogador, eu preciso de outros, e aí vem aquela montanha de coisas, né? Traz mais um jogador, traz outro jogador, aí quando vê no final do ano o clube tem 30 jogadores, são utilizados apenas 14 ou 15 ou 16 jogadores, por conta da identificação que tem com a metodologia, as ideias do treinador, e o restante fica lá, né? E o clube tem, teoricamente, um prejuízo financeiro e prejuízo técnico também em relação a isso. Então, eu acho que o que ele faz é bem interessante, e aí é um contraste, né, Bel? É um contraste muito grande. Eu não sei como funciona e como são os corredores, né, dos empresários no Flamengo, né, quem são os principais, porque você sempre tem os principais, Carlos Leite, você tem o Juliano Bertolucci, né, você tem o André Cury, esses empresários, grandes empresários que têm um acesso mais fácil, mais livre em relação aos grandes times, mas eu não sei como será esse tratamento em relação a isso, como o BAP, junto com o Boto, vai, de certa forma, blindar o Flamengo para que isso não aconteça. E eu acho que, como eu falei, a expectativa é boa pela história, pelo currículo, por aquilo que ele fez, e assim,
Eu acho que os torcedores flamenguistas precisam realmente dar um voto aí para acreditar, porque eu acredito que o trabalho ele deve fazer um bom trabalho e o Flamengo deve mudar alguma coisa. Já conversou com o Felipe Luiz, temos ideias muito parecidas, né? Ele falou muito semelhantes, o futebol moderno e tal, então isso tudo é bem legal, bem interessante, porque você já não tem um conflito, você já consegue falar a mesma língua que o treinador, e isso é bem legal. Bom, um jogador com quem o Boto certamente não vai trabalhar agora no Flamengo, que aliás apareceu na tela, que foi ele que levou para o Benfica, na época do Vitória, né? É o Davi Luiz, que pelo jeito não está saindo muito feliz a maneira com que foi comunicado ou não foi comunicado. Vamos acompanhar o que disse o Davi Luiz. Acho que talvez a única vírgula de chateação que eu tenha na minha passagem no Flamengo foi essa. Porque o que eu sempre prezei e prezo na minha vida é o respeito, essa parte humana aguçada em tentar de alguma forma entender as pessoas, entender o ambiente e respeitá-las da maneira que elas gostam de ser respeitadas. Então, para mim, saber da minha não renovação, porque eu já sabia muita coisa, porque tinha coisas acordadas com a antiga direção, de coisas verbalizadas já um acordo verbal que a gente ia cumprir depois de uma conversa no final do ano, que era uma renovação já na mesa, mas conversar por inúmeros fatores, porque a gente tem que ver o que é bom pra gente, o que é bom pro clube, mas de uma forma muito direta e profissional e humana. E aí tem essa transição de direção, pessoas que ficaram no clube, que tem meu contato direto, que falam comigo, que me ajudaram, que eu ajudei, que tiveram relação comigo, e você ficar sabendo pelo Instagram, se eu não tivesse Instagram, rede social talvez eu não saberia até hoje. Então, eu acho que não foi legal, e aí eu paro para pensar, só tem duas formas, ou foi intencional ou foi amadora, não tem outro caminho dessa maneira. E infelizmente não foi da maneira que eu desejava, mas do fundo do meu coração eu desejo muita sorte ao Flamengo, à nova direção. Nunca é fácil chegar numa casa e ter que arrumar tudo de uma maneira muito rápida. Tô só curtindo as férias, né? Tem. Graças a Deus. Uma das propostas foi do Vasco? Não chegou nada formal do Vasco, não. Mas procuraram o teu empresário? Aí eu não sei, que eu nem falei com ele, que ele tá me ligando, eu falo assim, não me enche o saco, eu quero curtir com a minha família. A partir do dia 1º você fala comigo, só em 2025. Fortaleza. Só em 2025. Acho que não daria um sim para um rival carioca? Acho que não. Por tudo que eu vivi aqui, eu acho que não. Pelo jeito não está muito a fim de jogar no Vasco, grande rival do Flamengo. Mas saiu chateado, né? Deixou claro ali. Posso falar uma coisa? Diga. Já imagino, pelo nosso papo antes do programa. Diga lá. Davi Luiz não pode ser tão inocente assim, né? Sabe de nada? Lógico que sabe, né? Lógico que sabe. Desde o dia 23, se não me engano, tem matérias aí, entrevistas com o Boto dizendo que já havia conversado com o Felipe Luiz, que já tinha conversado e decidido sobre a não permanência do Davi Luiz. Então, assim, ele já sabia. Já sabia, o próprio empresário aí, quando ele fala, o empresário não me ligou, fiquei sabendo nas redes sociais, o empresário deve ter ligado, deve ter comunicado a ele, olha, você está vendo as notícias aí, eles não vão renovar e tal. Eu acho que quando ele fala intencional ou amadora, não, foi intencional mesmo. A diretoria, acho que se sentiu, não tenho que dar satisfação, não deu, não vamos mais renovar. Talvez isso tenha machucado ou magoado, vamos dizer assim, o Davi Luiz, que eu acho que aí poderia o BAP ou alguém, o Boto, o próprio Boto, olha, Davi, não vamos renovar com você, tá, obrigado. Então, nação, vamos continuar aqui com as notícias do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui na notícia do Davi Luiz. Todo mundo sabe que ele não gostou do jeito que ele foi desligado. E o Zico foi em favor do jogador. E se liga só no que o Galinho falou. Zico não aprova a forma que o Flamengo confirmou a saída de Davi Luiz. Abre aspas para o Zico. Eu não faria. Fecha aspas. Experiente zagueiro não continua no rubro-negro carioca na temporada de 2025. Uma das ações da nova diretoria do Flamengo foi a não renovação de Davi Luiz para a temporada de 2025. O atual contrato é válido até o final de 2024. José Boto, que fará parte do novo departamento de futebol, optou pela saída do defensor de 37 anos. Então, nação, o que você acha aí dessa atitude da nova diretoria em dispensar Davi Luiz? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E para finalizar, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva, dê seu like, compartilhe e comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.